Boa noite. Meu sobrinho aí, meu cachorro, da Zengiose. Boa noite, Indy, minha namorada. Esperar o Humberto entrar aí. Entrou agora. Agora acho que ele entrou. Vou entrar um pouquinho aí no WhatsApp. Vocês... Boa noite. Belezinha? Beleza? E aí, como vai? Você. Tô Esperar aqui aí. Ah, esperando o lockdown começar. ou nem fale, viu? Lockdown aí. Depois dessa quantidade de gente na UTI, né? Ó, Ozzy, late pra mim, ó. Vai, Você late vai... pra mim. Deixa eu mostrar a Pandorinha. Cadê a Pandorinha? Vem cá. Tarcísio Oliveira também. Então. Ó, Ozzy ali, ó. Será que você vai namorar com ele? Vai? Diga. Vou não. Só mocinha. Vai namorar com Ozzy. Vai Então, não. depois que passar essa pandemia, eles se encontram aí. É. Ozzy é frouxo. Não aguenta. Ele, Não é? ele, ele pode sair correndo. É muito grande. Quer ver ela chegar perto, ele vai ficar se mijando de medo. O quê? Tá cortando. A internet tá ruim? Tá cortando. Tá me ouvindo bem? Tô, mas tá cortando algumas palavras que você tá falando. Vê se melhora agora, peraí. Boa noite, Ana. Muitas saudades. Melhorou aí? Melhorou. Melhorou. Boa noite, pessoal. Lima, Ilse, minha amiga aí. Melhorou aí, pessoal? Wi-Fi? Não, voltou a cortar. Vou cortar? É. Eu vou mexer aqui. Eu vou botar o 4G porque o Wi-Fi não tá legal, não. Pronto, então faça isso. O Ozzy que não fala solar. Vindo aí, pessoal? Melhorou aí? Melhorou. Podemos começar agora, né? Finalmente. Vamos lá. Vamos lá.
Então pronto, pessoal. Essa live é uma live sobre relação de consumo na pandemia. E eu resolvi convidar aí meu grande amigo, eu também professor e mestre da Universidade Católica de Salvador, Humberto Teixeira. E vamos começar a live, então. Eu vou alguns pontos aqui, alguns tópicos, para que eu faça em formato de pergunta e o Humberto vai discorrendo, eu também posso dar uma ajuda aí também, tá certo? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O primeiro tópico, como consumidor no cenário atual do coronavírus, a questão dos desafios de ser consumidor, né? Posso falar? Posso falar? Pode, tá me ouvindo? Pronto. É porque ficou mudo. Vamos lá. Então, primeiramente, queria agradecer, né, meu amigo e irmão Lucas, a essa live, né? Primeiro, a questão hoje não é nem falar se você é resistente em ser consumidor, né? O problema hoje é você ser cidadão, né? Então, ser cidadão no Brasil, né? Morar no Brasil durante essa pandemia está sendo muito difícil, né? Por dois motivos, né? Primeiro, porque efetivamente a gente está passando por um agravamento de uma crise econômica, né? Essa crise econômica que já perdurava desde mais ou menos 2014, né? Então o Brasil tinha melhorado um pouquinho e aí com a pandemia voltou de vez, né? Com o lockdown a partir de março de 2020, né? Que na verdade não foi um lockdown, mas fechou muita coisa, certo? E por outro lado, os efeitos disso, né? Então os efeitos na questão do desemprego, os efeitos decorrentes também da inflação, tá? Que também é fruto desse processo de pandemia, mas também é fruto a partir de uma política de governo, né? Então, o Brasil, até dezembro de 2020, junto com o governo da Bielorrússia e o dos Estados Unidos, eram os três principais no mundo que negavam a questão da pandemia, né? E quanto a medidas, né, por parte do próprio Estado acerca de questões para o combate e prevenção da pandemia, né? Infelizmente, a gente verifica que essa situação não está sendo resolvida, né? Então, enquanto o mundo todo já está vacinando, a gente ainda está esperando a conta-gotas essa vacina chegar, né? Com isso, isso vem a impactar ainda mais na economia, né? Então, amanhã a gente vai começar um novo lockdown, né? Que aqui na Bahia, né? Porque aqui na Bahia eu estava vendo só hoje batemos 100 mortes, né? Então, 100 baianos que perderam suas vidas. Foi o recorde já nesses 4 ou 11 meses que a gente tem, né? E aí amanhã a gente vai começar um lockdown que, teoricamente, vai terminar na segunda, mas pode não terminar, né? Vai depender dos efeitos disso no final de semana. E tudo isso impacta no jeito do consumidor, né? Na relação de consumo. Então, por exemplo, nesse final de semana, né? Amanhã é sexta-feira, né? Final de mês, as pessoas vão começar a receber salário, né? Quem está trabalhando, porque a gente tem muitos desempregados, né? A Bahia é campeã de desemprego no Brasil, né? Infelizmente. Mas para quem tá recebendo salário, tem seu dinheirinho, amanhã iria fazer seus mercados, né? Como fazer suas compras de mês, comprar sua cervejinha, etc. E por conta da pandemia, do lockdown, não vai poder, né? Então, isso já é uma limitação do próprio direito de consumo do cidadão, que vai estar mitigado por uma questão que é correta, né? Que é justa, mas que é um efeito por conta desse prolongamento da pandemia que a gente está tendo no Brasil, né? Enquanto outros países a gente está vendo retornar às atividades bem ao pouco, no Brasil a gente não tem esperança de quando é que isso vai acontecer, né? Como é que vai falar de volta às aulas, né? Que também é outro problema na relação de consumo, a formação dos nossos estudantes, né? Crianças, jovens e adultos, com esse estado pandêmico, né?
esse índice de proliferação do coronavírus, né? Então, para a gente introduzir, né? Então, a relação de consumo, né? O cidadão, enquanto consumidor, vem sofrendo muito por conta disso, né? Vem sofrendo porque vem perdendo poder de consumir por conta do desemprego, né? Um processo de pauperização, um processo também de inflação que a gente está tendo muito grande no Brasil, né? Vide só para vocês verificarem o preço da gasolina que a gente tem, né? Bateu já 5,40. Quer queira, quer não, isso impacta no direito de locomoção, né? Do Uber que você paga para você ir ali e etc. Né? O preço da entrega do delivery que você pede em casa para não ter que ir em restaurante, lanchonete pedir. Então, tudo isso, né, vem a impactar dentro do mercado de consumo acerca disso, né? Então, o consumidor ele vem perdendo efetivamente poder de compra, né, no Brasil por conta dessa pandemia. Primeiro, por conta do desemprego, né? E segundo, também por conta dessa inflação. Então, por isso que a gente precisa de vacina, né? Porque só com vacina a gente vai pensar em voltar a um ritmo normal, né, de vida e de consumo também para a nossa sociedade. Certinho, Luquinhas? Certo, certinho mesmo. Não A é? questão é muito importante, não só para o consumidor, como para o fornecedor também, né? Para que toda a relação de consumo continue girando, né? A gente vê aí aumento dos É. preços, o aumento do preço aí que impacta diretamente na economia e no consumidor também. A perda também do direito ao lazer do consumidor também, que com essa pandemia, né? Não tem jeito a gente observar o lockdown, como você falou aí. E os fornecedores também muitas vezes pagam o preço para o consumidor, porque também ficam muito onerados e acabam passando o preço para o consumidor. E o consumidor sofre também no final. Além de todo esse sofrimento que já está impactando milhões de brasileiros, também tem a questão do consumo, que a gente vê os aumentos também no supermercado, nos preços dos alimentos, na gasolina, como você citou também, né? Então, pois é, né? Inclusive falando sobre a questão do próprio fornecedor, né? A gente tem um outro problema, né? Já que o fornecedor ele é a outra ponta nessa relação de consumo. Exemplo, eu estava verificando, estava vendo o jornal essa semana, né? Aí passou a entrevista de um empresário que ele tem, acho que é uma temaqueria no Rio Vermelho, né? Aí, já com esses anúncios, porque já estamos fechando, né? Os bares no Rio Vermelho e Itapuã desde do início do mês, né? Aí estava falando que ele tinha feito uma encomenda enorme, né, de insumos, né, de produtos para ele poder fazer a comida dele, né? E aí, com esse lockdown, né, com o fechamento dos bares e restaurantes, mesmo apenas em delivery, ele vai perder efetivamente essa mercadoria, né? Então, ele vai arcar com um prejuízo. Então, o fornecedor também, né, o microempresário principalmente, tem perdido também muito nessa pandemia, né? Então, a gente verifica a quantidade de lojas e de estabelecimentos que estão sendo fechados, porque o pessoal não aguenta, né? O pessoal não aguenta passar por um lockdown ou por aquele período que a gente teve no ano passado, né, de março a julho, com o comércio e os estabelecimentos fechados, né? E tendo que arcar com funcionário, tendo que arcar com aluguel, com condomínio, com outras taxas e etc. Então, são questões que é muito complicado para o fornecedor, né? Fora ainda a falta de confiabilidade do consumidor, né? Porque se o consumidor está vivendo nesse problema, né, de desemprego, de instabilidade econômica, ele vai segurar o dinheiro para não gastar, né? Então, o dinheiro deixa de circular na mercadoria e o fornecedor ele também ele perde com isso, né? Ele perde os negócios, então ele acaba fechando, né? Ou então se endividando até não poder mais, certo? Isso, isso. Temos uma pergunta aqui. Se um cliente se nega a levantar máscara numa loja, como poderia proceder? Posso me negar a vender a ele e pedir que o mesmo se retire? O que é levantar máscara? Só para compreender aqui.
O que é levantar a máscara? Se nega a colocar máscara, no caso. A pessoa está com a máscara baixa e o Veja fornecedor, só, assim, pode falar. a gente tem uma lei, né? Uma lei federal, inclusive, determinando o uso de máscaras em estabelecimentos comerciais, certo? Inclusive, hoje, se você hoje puder sair, né, você verifica que a maioria dos estabelecimentos tem aquele adesivozinho na porta dizendo que você tem que entrar com máscara, certo? Então, isso é uma determinação legal para o fornecedor acerca da circulação de consumidores, né, dentro dos seus estabelecimentos. Os governos estaduais e municipais também têm um poder de regulação por isso, como, por exemplo, se for no shopping, você vai encontrar aquela placa ou aquele adesivo dizendo a quantidade de frequentadores ou de consumidores que pode ter ao mesmo tempo dentro do estabelecimento, né? Então, isso tudo são normas para o funcionamento, para você ter como medidas de prevenção, né, e evitar o contágio do coronavírus, certo? Então, se o fornecedor que tem o dever de controlar, né, quem entra, quem sai do seu estabelecimento, né, não observar essa questão, ou seja, permitir efetivamente que um consumidor adentre em seu estabelecimento sem máscara, né, ou com a chamada máscara no pescoço, né, etc., ele pode ser, inclusive, penalizado pelo poder público, né? Até mesmo com a punição de suspensão temporária ou permanente quanto ao alvará de funcionamento. Então, cabe ao fornecedor ele proceder com essa fiscalização, né, com essa vigilância e autorizar que apenas consumidores que estejam colocando a máscara, né, corretamente, certo? Que é a máscara que cubra o nariz e a boca, né, adentre no seu estabelecimento, porque senão será o próprio fornecedor que vai ser penalizado com isso, mediante fiscalização do poder público, né? Seja com aplicação de multa, advertência ou suspensão do alvará de funcionamento. Certo? Inclusive, tem a questão também de outro consumidor pegar a Covid em função desse consumidor que entrou na loja, né? Ele depois poderá alegar que pegou ali dentro da loja, né? Mas isso, Lucas, é mais complexo, né? Por quê? Porque hoje a transmissão do coronavírus, né, ela já é comunitária, entendeu? Então a gente não tem como identificar de quem foi que você pegou o coronavírus, Covid, na verdade, embora efetivamente, né, você tenha uma suspeita muito grande que foi X pessoa ou foi em tal lugar. Mas não tem como você provar o que isso aconteceu, entendeu? Por exemplo, eu peguei Covid, né, 19, no carnaval, certo? Comecei a ter sintomas dia 5. Eu não saio, né? Meu carro tá desde o Réveillon, quando eu voltei de Ilhéus para cá, sem sair da garagem. Eu não sei como foi que eu peguei, entendeu? Mas aconteceu que eu peguei. Então, como é que eu vou dizer que foi alguém do meu prédio, né? Ou foi algum funcionário, ou foi ali na esquina que eu fui comprar um pão, um queijo. Não tenho como demonstrar ou provar onde foi que eu peguei. Eu sei que eu peguei e acabou, né? Tive que me cuidar, tive que me tratar, por aí vai, né? E você também citou aquela parte do empresário lá do Rio Vermelho, da teoria. E a gente pode lembrar aqui que, a depender do caso, ele pode ser, sim, considerado consumidor, né? Porque o microempresário, empresário individual e o empresário de pequeno porte, já existe jurisprudência que diz que, se for constatada a vulnerabilidade do consumidor, no caso concreto, ele pode ser, sim, considerado consumidor, até pedir a revisão do contrato também, né? Com aquele fornecedor. Pois é, né? Só respondendo a Ozzy, né? Mais uma vez, viu, Lu? É, veja só, essa questão, né, de você tirar máscara para beber água, para falar no telefone, etc., é a mesma coisa quando você vai no banco, né? Se você vai no banco, você sabe, por exemplo, que você não pode usar o telefone, né? Se você utiliza o telefone de forma taxativa, venha um segurança e determine ou que você desliga a ligação ou então que você se retire do estabelecimento. Então,
a fiscalização tem que ser da mesma forma por parte dos fornecedores no comércio, né? Então, você beber água, que inclusive não é nem efetivamente aconselhável, né? Você fornecer aguinha, cafezinho, chazinho dentro dos estabelecimentos para isso, porque copo, né? O pote de água, etc. Tudo isso são vetores de contaminação do Covid, entendeu? Por exemplo, lá no escritório mesmo, eu tirei o garrafão de água, né? Vedei também a possibilidade de ir no banheiro. Não tem mais cafezinho nem nada, né? Só tem lá o potinho de álcool, porque tudo isso pode ser vetor, né, de contaminação e de transmissão do Covid. Então, você entrar no estabelecimento comercial, fazer o que você quer, sair, acabou, né? Transformar eles em espaço de socialização não cabe nesse período, né, de Covid. Sim, com certeza. Aí todo pouco, né? Porque a gente está lidando com vidas das pessoas ali. E todo cuidado com a higienização tem que ser observado. Obrigado aí pelos parabéns, Didi. Fico muito Então, feliz. né? É como ela falou, né? Vou falar. Esse tempo vai passar, né? E aí, quando passar, tudo volta ao normal, né? Você serve um cafezinho, um chazinho de abacaxi, que é diurético, né? Aguinha, pode ser até uma água com gás. Mas agora não tem como, entendeu? Não tem como, certo? Estabelecimento só tem que estar aberto mesmo, porque senão a economia não roda, não vive, entendeu? Mas a gente tem que evitar o máximo possível essa socialização, né, na rua. Tá? E além disso, a distância também que é importante, né? Não só a higienização e a máscara, mas também a distância, né? Isso, isso. Por isso que tem a limitação de quantidade de pessoas dentro do estabelecimento, né? Porque isso vai ser a partir da questão da metragem, né? Da área que o estabelecimento tem. Então, às vezes, pode ser até duas, até cinco, né? Eu vi que uma loja do produto na Avenida 7 tem até 10 pessoas ao mesmo tempo, por conta também de ser grande, né? E por aí vai. Acaba que fica proporcional, né? Ao espaço que cada É, loja. pois é. Entendeu? É, E Lulu, se falarem com o tio Edson, né? Arranjarem briga com ele, manda me chamar e também chama a Guarda Municipal, viu? Porque, inclusive, eu vi hoje na live do prefeito e do governador, né? Quem estiver descumprindo as normas da pandemia, né, vai ser inclusive conduzido, né, à delegacia porque configuraria crime contra a saúde pública, viu? Então avisa. Se não usar máscara, é crime contra a saúde pública. Chama a guarda municipal e a guarda municipal vai conduzir até o posto policial ou a delegacia. Coloca logo e, medo. tem que chamar mesmo, então a PM também, né? Entendeu? Mas o guarda municipal é mais fácil achar, né, na rua do que PM, a depender da localização. Ali onde o tio Edson tá, né, que é Baixo Sapateiros, tem um monte de guarda da municipal. Falar agora também um pouquinho sobre algumas leis que modificaram, né, o cenário do coronavírus. Uma dessas leis é o regime jurídico de direito privado, né? Lei 14.010. Que na verdade, para o consumidor, né, ela foi ruim, né, porque Isso. ela reduziu a responsabilidade do fornecedor, no caso, quanto à entrega de mercadorias pelo delivery, né? Que ela vem a excluir a responsabilidade daquelas empresas tipo de iFood, né? 99 Pop, essas que fazem entrega, né? Rappi e etc. Que na verdade são normas, inclusive, que são contrárias, né, aos próprios princípios do direito do consumidor, que defende pela, pela lei, né, a questão da proteção integral. Né? Então, como é que você vai proteger o consumidor em razão da sua vulnerabilidade e você vai excluir ou reduzir a responsabilidade do fornecedor, mesmo sendo no caso de entrega via delivery? Né?
Lembrando que quando você compra, né? Você sabe quando vocês compram pelo delivery, geralmente no aplicativo do delivery da empresa informa lá o tempo de entrega, né? Então isso é uma questão que se vincula à própria oferta, que pelo artigo 28 precisa ser cumprida. Então, se o produto for prometido que seria entregue em meia hora, terá que ser em meia hora, né? Se ele descumprir isso, pode gerar efetivamente um descumprimento de contrato, que é o que a gente chama de vício do serviço, tá? Podendo, inclusive, gerar o cancelamento do contrato e devolução do valor pago, né? Então, imagina você pedir uma pizza, o aplicativo do delivery dizer que vai entregar em meia hora e demorar 3 horas para entregar a pizza, né? Você não vai querer mais. Mas aí, por essa lei aí que o Lucas citou, né, que a lei acho que é de agosto do ano passado, você vai ter que esperar a pizza, não vai poder cancelar o contrato, né? E vai ter que comer a pizza mesmo que fria, né? Já que ela demorou 3 horas para chegar na sua casa. Tá? Eu até já vivi essa situação. Eu pedi uma pizza aqui, uma pizzaria aqui no Shopping Bar, que não veio um caso agora do nome. E a food, Não faça propaganda, viu? não, Só, jamais. só dá depósito. Depósito pode, mas o resto não. Aí eu pedi e no aplicativo tava dando 20 minutos de espera. Aí demorou 2 horas. Pois é, né? E aí, por conta desse novo regulamento, você não pode efetivamente cancelar, né? Ou até mesmo reclamar por conta da entrega, né? Basta ouvir só as justificativas, certo? Isso. Essa lei, ela disse que até 30 de outubro de 2020, né? Retirava os 7 dias de desistência, como você falou aí. É, E eu, exemplo aqui, por exemplo, do medicamento. Você pediu um medicamento. No último dia da lei, não tem um regime um regime de transição, não existe, né? A lei não veio citando esse regime de transição. Se a pessoa, no último dia do prazo da lei, é, dessa. é. Inclusive, sobre essa questão do direito do arrependimento, né, que é o artigo 49, essa lei foi até ruim, né? Que não é novidade, né? Vindo desse governo, né? Ela é até ruim para o consumidor. Por quê? Porque muita gente começou a comprar pela internet apenas por conta da pandemia, né? Eu mesmo, eu não tinha costume de comprar coisas pela internet, né? Nunca tinha usado, imagine, Mercado Livre antes da pandemia. Nunca tinha usado, né? Mas a gente precisou recorrer por quê? Porque os shoppings estavam fechados, né? Ficou de março até julho fechado. Muitas lojas estavam fechadas, né? E aí foi o caso de ter que comprar coisa, né? Porque tem coisa que a gente precisa ter em casa e aí comprar. Então, como é que você vai começar agora a utilizar o chamado comércio eletrônico, né? O e-commerce? O Código de Defesa do Consumidor, ele lhe dá uma proteção, né? Que é o seguinte: comprei um produto, né? E aí é, pegou o produto, não gostei, não vou poder trocar. Por quê? Porque tem a bendita dessa lei que diz que eu não tenho mais o chamado direito de arrependimento, né? Inclusive, eu tenho um caso muito engraçado sobre isso, né? Minha irmã comprou um presente para o meu sobrinho pela internet, né? Foi pelaquela loja que tem no Shopping Barra, né? Pepe Kids, né? Aquela laranjinha e tal. E aí ela Propaganda. comprou, um dinossauro, né? Só que ela pensou que o dinossauro fosse isso aqui, ó, né? 30 centímetros de altura e etc. Quando o dinossauro chegou lá na casa dela, né? Ela praticamente teve que comprar outro presente de Natal para o meu sobrinho, porque o dinossauro parecia aquelas pecinhas de xadrez, né? Pequenininha, né? Então imagina você comprar um negócio, pagar 50 conto, pensando que é um dinossauro grande e ver um trocinho desse tamanho, entendeu? E aí perdeu dinheiro, né? Porque não tinha, em razão disso, né? O chamado direito de arrependimento. Lembrando que o direito de arrependimento, né, ele estando na lei, ele pode também estar no próprio contrato, né? Então, quando você for fazer a compra pela internet, você tem que precisar observar as condições do contrato. Às vezes, ele lhe dá, inclusive, um prazo maior de 30 dias, né?
ele informa também como é que você tem que fazer a devolução do produto se você não gostou e etc. Então, essas observações são importantes que você fique ligado quanto a isso, né? E aí, quando ele não fala sobre essa questão de política de troca, é que se aplica esse regramento que excluiu a responsabilidade do fornecedor quanto ao direito do arrependimento, né? Então, embora você tenha ainda, né, essa vigência da norma, né, que excluiu a responsabilidade do fornecedor quanto à troca e cancelamento a partir do direito de arrependimento, né? Mas a própria loja, pelo contrato de consumo, pelas regras que ele informa, né, na plataforma, seja Instagram, site ou aplicativo da loja, ela pode estabelecer essa política de troca pelo direito do arrependimento. Tá? Se eu não me engano, esse prazo pode ser estendido, né? Se tiver em contrato até 180 dias. Vai depender de cada contrato, viu? Depende. Certo? E, Ozzy, o direito de arrependimento não se aplica, né, em compras presenciais. Por quê? Porque quando você vai comprar na loja, no estabelecimento comercial, né, você tem a oportunidade de conhecer o produto. Né? Então, você pega o produto, você testa o produto, você pergunta para o vendedor as características daquele produto, o que aquele produto faz, o que ele deixa de fazer e etc. Né? Então, são situações que você não tem, né, como presenciar, como viver, no caso de compra pela internet. Pela compra da internet, é você, a tela do computador, né? Você informa seus dados bancários, comprou, recebeu, né? O que você vai receber, ninguém sabe, né? Aí vai ser que nem minha irmã, que teve essa surpresa. O produto, a loja não dizia as dimensões do produto, ou ela apenas não se atentou sobre isso, e aí comprou uma coisa e recebeu outra, né? Ou seja, trocou coelho por lebre. E tem a questão da propaganda enganosa, da publicidade enganosa aí, né? Que foi uma oferta enganosa da empresa, como você falou aí da sua irmã, do produto que ela comprou, né, para a filha. Foi um dinossauro. A foto às vezes estava em proporções que mostrava que o dinossauro era grande e quando ela recebeu, veio um dinossauro minúsculo. Exatamente, né? Exatamente. Tem isso também, né? Apesar de que, na maioria das vezes, né, infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas não se atentam com essas características, né? Você vê o produto na foto, adorou, comprou, não sabe como é que é, não sabe como é que funciona, não observa aquela abazinha, né, da descrição do produto, e aí vai na ansiedade, vai lá e compra, entendeu? Então, tem isso também. Às vezes está lá dizendo que a foto é meramente ilustrativa também, né? Que a gente vê muito. Né? Enfim, certo? Gibson, meu Deus do céu, Gibson sumiu, hein? Pela foto foi candidato a vereador, não foi Gibson? Lá em Madre de Deus, meus alunos aqui, ó. Tem vários, Ah, já vi Gabriela, né? Quem mais aqui que tá aqui dos meus alunos que eu já vi? Zena também, ó, minha aluna, ó, tempão, ó, na 2 de julho. Tá aqui também que eu tô vendo, né? Quem mais? Vanessa, a maluca, lá de Lauro de Freitas, tá aqui também. Vários alunos, né? Vários alunos. Ganhou a eleição, Gibson? Vamos lá, Luquinhas, então? oi, diga. Não, diga lá. Não, uma questão interessante também que a gente pode falar que acho que a pandemia acabou prejudicando muito também a questão das academias de ginástica, né? Porque a gente às vezes tem a mania de tratar o plano anual e depois veio a pandemia e aí muita gente se perguntou como é que eu fico no meu plano anual, né? Se eu já paguei. É, veja só. Gibson, saudações, viu? Apareça quando puder. Ou melhor, quando a pandemia acabar, tá? Quanto à questão das academias, Lucas, tem uma questão, né? Na verdade, você está falando de um contrato de consumo, né? Que serve para ambas as partes. E você fez um contrato a longo prazo, vamos assim dizer, porque é um contrato de 12 meses de academia, né?
Por quê? Porque você contratando por 12 meses, você vai pagar um valor mais em conta, certo? Então, é um contrato que ele... Tio Edson, um abraço grande, enorme, saudades. Então, é um contrato que gera vantagens para ambas as partes. Para o consumidor, porque ele vai pagar um valor mais em conta, né? E para o fornecedor, porque ele vai ter pelo menos uma garantia de que aquele cliente vai estar na loja, né? Vai estar na academia pelo período de 12 meses, certo? Só que é o seguinte, quando você fala de pandemia, né? Veja só, a última pandemia que a gente teve no mundo foi em 1918 com a gripe espanhola, né? Então ninguém sabia, ninguém imaginava que ia chegar uma bodega de uma pandemia, né? Onde ia se fechar o comércio inteiro, né? A sociedade ia ficar em casa por conta dessa situação. Então, isso é o que o direito contratual chama, né, da aplicação da teoria da imprevisão, né? Então, se você teve um fato superveniente, né, que é essa situação que ninguém esperava, você pode dizer que, inclusive, que isso é um fato é um caso fortuito, né? Por quê? Porque se deu a partir de uma questão biológica, né? Já que é um vírus, então é um vírus, é uma doença que causou toda essa situação. Então, você não vai tratar o contrato efetivamente a ferro e a fogo, né? Então, a possibilidade, né, no caso de você ter uma revisão do contrato, né, ela é muito grande, certo? Mas você falar aí de rescisão contratual, né, ela é complicada, porque a situação aí, né, prejudicou tanto o fornecedor, né, que teve que fechar seu estabelecimento, né, teve que fechar sua academia, e também o consumidor que, em razão dos decretos, né, ficou impossibilitado de comparecer para fazer as suas aulas de acordo com o que estava previsto no contrato de consumo, né? Então, o ideal nesses casos, né, lembrando, minha gente, né, que o consumidor ele é hipossuficiente, mas ele não é vítima, né? Então, o consumidor ele não pode ficar nessa onda de ser coitadinho, o fornecedor é mais, está ganhando dinheiro, etc. E eu estou aqui, investi, paguei, não estou tendo minha aula. Então, o contrato serve para os dois, né? O prejuízo foi para todo mundo, né? Na hora de contratar, os dois ganharam. O consumidor pagou menos do que o valor da mensalidade normal e o fornecedor ficou com o cliente vinculado a 12 meses. Então, na hora que o problema acontece, né? Então também tem que haver a divisão dos prejuízos em sua equidade, né? Em sua quarta parte. Então, isso precisa ser repactuado, entendeu? Então, você requerer apenas o cancelamento do contrato porque o serviço não vai ser prestado não é uma questão justa, porque o fornecedor, no caso, a academia, assim como as escolas, não estão deixando de prestar o serviço que querem, entendeu? Mas porque está vivendo uma situação complicadíssima que é de pandemia e o não funcionamento também se dá por uma questão legal, né? Porque existe uma norma proibindo, né? Ou que proibia, no caso das academias, né? O funcionamento, entendeu? Pode se aplicar nesse caso, inclusive, o próprio fato do príncipe, né? Porque nesse caso foi uma norma jurídica, né? Foi uma lei, foi um decreto, né? Foi uma resolução normativa, seja da União, do Estado Federativo ou do município, que impossibilitou o cumprimento e a prestação do contrato, entendeu? Então, o consumidor não tem por si só o direito de cancelar unilateralmente o contrato com a academia ou com a escola ou com a universidade e pedir o direito de volta por conta disso, entendeu? Então, são questões que têm que ser, no caso, repactuadas em razão de uma nova situação, né? Real, de uma nova situação contextual, né? De uma nova situação jurídica que se configurou por conta dessa pandemia, entendeu? Baixa, um abraço, saudades, viu? Baixa, abração pra você, Baixa. Saudade demais.
Sim, sim, inclusive eu concordo com você, o que você falou. Inclusive está previsto no artigo 6º, inciso 5 do CDC, a teoria da base objetiva que justamente diz o que você falou aí, que a regra é a regra é que repactue, né? Se repactue esse E- contrato. E a manutenção do. E se isso não for possível, aí sim, aí o consumidor poderá pedir para o fornecedor fazer um tipo de negociação e, no último caso, entrar na justiça, mas que se realmente for provado que ele teve algum tipo de prejuízo no caso concreto. É, como você falou, a É, regra sempre é a manutenção é, contratual. lembrando que você ainda na justiça, né, é uma situação muito temerária, né? Só se efetivamente não puder haver uma repactuação. Por quê? Porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, né, ele fala sobre o descumprimento do contrato. Então, se for verificar, por exemplo, o artigo 18, ele fala sobre o chamado vício do serviço, né? Então, se o serviço ele não foi prestado, então você pode alegar, no caso, vício do serviço. E aí, uma das possibilidades ali, no caso, é abatimento no preço, né? Podendo chegar no cancelamento do contrato. Mas você fazer o cancelamento do contrato com devolução integral, né, do valor pago, ele não é adequado, porque você precisa também observar o período que, de fato, o serviço ele foi prestado. Né? Então, tem que ser de forma proporcional ao que foi, de fato, prestado. Né? E aí, uma das possibilidades que a gente tem de readequação, né, que aconteceu muito, então, eu tenho muitos casos de escola de pilates, né? Ou até mesmo academia de balé. Minha mãe tem uma academia de balé, né? E ginástica é o chamado aulas online, né? Então, as aulas online, quer queira, quer não, mas elas cumprem também essa finalidade, desde que efetivamente, né, aquele serviço ele pode ser cumprido de forma de forma, vamos assim dizer, né? Satisfatória. Né? Então, eu não pude, na qualidade de consumidor, não pude ir para a academia, né? Não pude ir para a escola para ter o serviço que eu contratei, mas de casa, se a escola, se a academia né, está me prestando serviço de uma forma de qualidade, né, de uma forma que eu estou satisfeito, então eu não tenho por que efetivamente querer devolução do contrato ou cancelamento do contrato ou etc. E aí, no caso, você repactuou o contrato dizendo que a prestação de serviço, ao invés de ser presencial, vai ser telepresencial, né? Online, seja gravada, seja. Entendeu? Sim, o ideal é que não possa, não. É, no caso, você citou aí da sua mãe, que ela já dava aulas de balé, né? Não teve nenhum prejuízo. Mas, por exemplo, um consumidor que pagou a academia de ginástica já fica mais complicado, né? Mas mesmo assim, eu acho que o melhor saída ainda é a negociação, porque isso evita muito desgaste, né? Mais ou menos, viu, Lucas? Porque assim, prejuízo sempre tem, né? Porque, infelizmente, a gente vive num Brasil, né? A gente tem uma sociedade de consumo que, se o nosso país é muito rico, né? Mas a nossa sociedade ela é muito pobre, né? Então, muitas vezes, por exemplo, você não tem como ter aulas online porque o consumidor ele não tem um serviço de internet, entendeu? Ele não tem condições de ter um smartphone para ele poder baixar um aplicativo para ter essas aulas online, entendeu? Ou então ele até tem um smartphone, mas ele tem um smartphone para a família inteira. E aí, por exemplo, né? Você tem tia Ana. Tia Ana fez aula online. Mas tia Ana tem dois filhos, né? Luciano e Lucas. Dois meninos pequenos que tem que assistir também a aula da escola online. Mas só tem um aparelho. Como é que vai fazer, né? Aparelho para três. Não tem condição, né? Então alguém vai sair no prejuízo. Alguém vai deixar de assistir a aula. Quem é que vai ser? Entendeu? Então tem muito também essa questão. Fora também o próprio pacote, né, de dados, que não é uma coisa barata. Né? Hoje a internet é uma questão que é muito caro e é muito
inacessível quanto a própria questão da qualidade do serviço, né? A gente mesmo no início dessa nossa live, você estava tendo um problema de conexão, entendeu? Que não era para ter, Sim. né? Quer queira, quer não é para ter, porque você paga para um serviço, né? Tem que ter o serviço com qualidade e na quantidade. Então não é para você ter problema de conexão, né? Então imagine isso, você tem uma aula que fica travando toda hora, né? Como é que você vai ter o seu processo de aprendizagem, entendeu? Então, muitas vezes você precisa abdicar, né? Você tem que cancelar o contrato, você tem que cancelar a sua matrícula, não vai frequentar, e aí as escolas, as academias vão perder alunos por conta disso, entendeu? E aí é isso. Então, muitas vezes o próprio consumidor não tem condições por conta disso, né, de você repactuar. Tudo bem que a academia ela oferta aula online, tem um aplicativo, ela tem como você ter alguns aparelhos na sua casa que ela vai entregar e etc e tal, mas você não tem tecnologia, você não tem potencial econômico para assistir uma aula online porque você não tem estrutura para isso, entendeu? Não tem estrutura, né? E você imagine, né, no caso, como você falou, de uma aula, né, de uma aula de uma faculdade, de uma escola, e o professor dando aquela aula e a escola perdendo os alunos e o professor também perdendo, né, os alunos ali de assistirem tudo, é É, complicado. entendeu? E aí, mais uma vez, você tem um problema do fornecedor, entendeu? Por quê? Porque o fornecedor ele vai ter que investir, né, para poder não perder aluno. E para ele não perder aluno, ele vai ter que investir como? Aula online, entendeu? Aí você vai ter que contratar esses aplicativos, né? Por exemplo, é, tem o aplicativo Zoom, né, que só lhe dá 40 minutos de aula grátis, né? Ele não satisfaz, né? Ele não satisfaz o fornecedor, no caso, escola, academia de ginástica ou de pilates. Por quê? Porque o mínimo de uma aula é de 50 minutos. Então, você não vai ter uma aula de 40 minutos só, entendeu? E aí, para você ter uma aula com tempo ilimitado, por exemplo, né? Acho que é ilimitado, ou se é uma hora só, né? Não sei dizer. Você tem que pagar um plano de assinatura. E o plano de assinatura do Zoom, ele é cobrado em dólar, entendeu? Então, isso também gera um ônus para o fornecedor, entendeu? Por conta disso. Porque ele perdeu aluno, né? Ele está com o estabelecimento físico dele fechado, né? Pagando energia, pagando água, pagando aluguel, pagando IPTU, né? Pagando condomínio, a depender, e ele ainda vai ter que contratar um aplicativo para poder dar aula online, né? Fora o serviço de internet que ele vai precisar melhorar para ter uma conexão de qualidade, entendeu? Certo? E Então, temos, não dou tá fácil para ninguém, né? Então, para o consumidor é complicado isso, né? Mas para o fornecedor também é, entendeu? muito complicado. A É, gente tem duas perguntas aí, na verdade. A pergunta de Luciana é que, enquanto a mensalidade de clube, no caso de eu mesmo não estar pagando, cabe redução da mensalidade? veja só, quando você falar de mensalidade de clube, né? Tem que verificar. Por quê? Porque a questão também é o que é que você paga de mensalidade para o clube, né? Muitas vezes o que você paga de mensalidade é para manutenção do clube. Por quê? Porque você é sócio do clube a partir daquele título, né? Então, se você é sócio, então aquele clube ele também é seu, né? Então, aquela mensalidade que você paga é uma mensalidade para manutenção, né? Então, não é apenas para você efetivamente ir lá, frequentar, ter lazer, etc. Certo? Quando você fala nesse caso de relação com o clube, ela é uma relação de consumo, mas ela é uma relação que é muito específica, entendeu? Porque você é consumidor daquele clube, mas você também é sócio daquele clube. Né? Então, essa relação de consumo ela é mitigada porque a sua obrigação com o clube não é apenas pelos serviços e pelo produto que você consome, mas você também tem o dever, no caso, de zelar pela manutenção, né? E pelas questões daquele clube, né? Que geram custos por conta disso, porque ele também é seu, já que você comprou o título que lhe torna sócio de tanto. Entendeu?
Então, você fazer uma readequação da mensalidade, né? Porque o clube está fechado, é uma questão temporária, entendeu? Porque a justificativa para isso seria porque você não está utilizando a área do clube na qualidade de consumidor, né? Mas aquele clube, ele tem efetivamente despesas, né, que são despesas fixas, né? Ele tem demandas que precisam ser cumpridas e que você, na qualidade de sócio, tem também a obrigação de custear, entendeu? Então, você falar de redução da mensalidade é complicado por conta disso. Talvez uma redução não tão não grande como seria, não tão grande como se fosse só um contrato típico de consumo, mas uma redução, né, menor, assim, digamos assim, né? Talvez se fosse viável, né? Não sei. Depende, depende. Até porque essa redução, se for o caso, ela dependeria, né, não do contrato que você tem com o clube, mas da própria Assembleia, né, Geral de Sócios, né, que deveria, no caso, discutir eventual política de redução, se for o caso, entendeu? Então, aí nessa situação, não seria nem repactuação do contrato. Teria que haver, no caso, uma deliberação do fórum, né, pela convenção, que é a Assembleia Geral dos Sócios, para verificar a questão dessa situação. Sim, É, sim. E não só diante disso, mas também da diminuição do poder aquisitivo, indo por essa linha, né? é. Talvez. Mas lembrando, né? Você fala de clube, se você adquirir o título, você é sócio, entendeu? Então é muito complicado você falar de repactuação por conta disso, entendeu? No caso do iate, o iate pode ter feito uma redução por mera liberalidade, entendeu? Ele não teria dever para isso, entendeu? Mas por mera liberalidade, né, e pressão, né, dos sócios, isso pode ter acontecido, mas Isso. não configura a partir de uma relação de consumo para você exigir esse tipo de redução, porque você sendo sócio, você deve efetivamente, né, proceder com custeio, né, dividido, como se fosse um condomínio, né? Você tem que participar com o custeio das despesas daquele empreendimento, né? Daquele bem que é de todos os sócios. Assim como no caso de condomínio, né? Condomínio não tem por que você falar de redução, porque é uma coisa que é única, né? De todo mundo. Mas se acontecer redução do condomínio, né, da taxa condominial, é mediante a Assembleia dos Condôminos. Não é verdade? Sim, sim. Aí a gente pode falar da prevalência aí da Assembleia, né? Nesse caso. Do que a Assembleia. Entendeu? É. Aí, como o tio Edson está falando, né, a redução, no caso, veja, ela foi proporcional à redução das despesas do próprio clube, né, do iate, entendeu? Então, se houve uma redução de despesa porque o governo pagou parte dos salários, né? Se houve uma redução de despesa porque houve uma redução também do consumo de energia e do consumo de água, então o bolo, né, da dívida permanente, né, da dívida mensal reduziu, então ela foi igualmente repactuada também para os sócios. Então, isso mostra mais uma vez aqui que a relação aqui não é uma relação de consumo, né? Mas é uma relação de sociedade e por determinação, né, da Assembleia, né, ou do fórum, né, competente para isso, aconteceu essa repactuação. Mas clube, quando você adquire o título de sócio, não configura apenas relação de consumo. Ok? Lucas, temos Sim, cinco sim, minutos, não é isso? concordo. 5 minutos rapidinho para falar só da lei 14046. A que mudou sobre os eventos, shows e espetáculos, né? Ela piorou a situação do consumidor, que ela disse que não serão obrigados a reembolsar o consumidor, nesse caso aí de eventos cancelados, shows e espetáculos, desde que se assegure a remarcação do serviço de disponibilização de crédito. Aí isso aí piorou muito a situação do consumidor também, né? Mas veja só, eu tive algumas consultas sobre isso, não sobre festas, né?
mas pessoas que contrataram, no caso, congressos, né, eventos acadêmicos fora da Bahia, e esses eventos eles foram suspensos e o valor não foi devolvido, né? Mas, só para a gente correr na resposta, né? Mas é aquela mesma regra, né? A pandemia, ela afetou todo mundo, né? Fornecedor, consumidor, toda a sociedade. Então, se, no caso, aquela empresa de evento, né? Seja de festa, de casamento, né? De evento religioso, ou até mesmo de congressos e palestras, teve um prejuízo porque não pôde realizar seus eventos, né? Não fez novos agendamentos de eventos, né? Não, não pode vender novos eventos, então o consumidor também ficou prejudicado, né? E, mais uma vez, voltando, né? A pandemia é uma situação extraordinária, né? É o que você chama de caso fortuito. Por quê? Porque se deu a partir de um vírus, né? De um ser biológico que veio causar toda essa questão. Então, você falar que apenas o consumidor ele foi prejudicado, né? Não é correto. Então, essa repactuação, né? Eu não acho errado, tá? Porque se o evento de fato puder efetivamente acontecer posteriormente, né? E por aí vai, né? Então eu acho que a ideia no caso aqui é a repactuação quanto a isso, entendeu? Óbvio que no caso aqui de impossibilidade, né? Pode haver a devolução do valor pago, né? Como foi o caso, né? Por exemplo, eu tive uma cliente que ela tinha um congresso em São Paulo, só que ela tem comorbidade, né? Então, o evento agora foi remarcado para maio agora, e ela não vai porque a pandemia não acabou, né? Então, eu falei, olha, apresente seu atestado, seu relatório médico que indica a sua comorbidade, né? Que você não pode viajar, a pandemia não acabou, e aí, por conta disso, peça o dinheiro de volta, certo? Mas essa é uma situação muito casuística, né? É muito de caso a caso, certo? Mas eu acho que, de regra, eu acho que é correto, no caso, você reservar a vaga para o evento que vai ser remarcado, porque o prejuízo ele é de todos, né? Ele é do palestrante, é da empresa que organiza os eventos e também é do consumidor que pagou, no caso, e não vai ter o direito e não vai ter como participar. Assim como as viagens, né, de avião também foram remanejadas, por quê? Porque houve um período de fechamento, né, do espaço aéreo, né, por conta da pandemia. Eu mesmo tive uma mesma viagem reagendada 3 vezes, né, por conta também da pandemia, entendeu? Então, são questões que precisam ser readequadas, compreendeu? Mais uma vez, voltando, o consumidor ele não é vítima, né? Então, o consumidor ele é sujeito de direito, né, tem as suas normas, tem que exigir, mas o contrato ele precisa ser equilibrado, ele precisa ser justo para ambas as partes. Certinho aí, gente? Com Então, só certeza. para a Certeza, gente Humberto. concluir, né? Queria agradecer meu amigo e irmão Lucas Araribe pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todos que estiveram aqui, que participaram, certo? Qualquer coisa, Lucas vai disponibilizar a gravação para a gente poder começar esse debate, se for o caso, né? Marca a gente nos comentários que a gente responde. E aí, é isso, viu? Mais uma vez, fiquem em casa, se cuidem, né? Se protejam, pelo amor de Deus, né? E aí vamos em frente, tá? Muito obrigado também, meu grande amigo Humberto, professor, mestre. Estamos juntos aí. Obrigado, pessoal, pela presença. Foi ótimo estar aqui com vocês, viu? Se protejam aí e fiquem com Deus. Usem máscara também. Valeu. E abraço. Abração. Acho que a gente tem mais alguns segundos aí, né? Tem alguns segundos? Vou fazer uma contagem regressiva aí para ver se vai Eu cair ou não. botei 7. Eu acho que foi 7-1 por aí. Tem mais alguns Tem isso também, né? segundinhos aí, ou um minuto, não sei. Não é? Mas foi ótimo. Obrigado, irmão. Pronto. Então, valeu. Até Valeu. mais. Até mais.